A oficina. Lá estava ele na oficina outra vez, com as mãos sujas de graxa, o suor lhe descendo pelas têmporas e com um pano imundo sobre as costas. Para dizer a verdade, o pano era a única coisa que ele tinha no corpo. Não usava macacões, mantos ou calças. Ele estava nu, e sua cauda varria o chão enquanto ia de um lado para o outro à procura de alguma ferramenta específica. A oficina era suja e fria, e não tinha nenhum calendário pendurado num prego mostrando moças em posições sensuais a cada mês. Não, aquela era uma oficina diferente. Ela também já havia sido maior, com muitos materiais, ferramentas e projetos abertos em cima de uma mesinha de madeira que ficava ao canto. Mas ultimamente, algo realmente estranho estava acontecendo. Ele não sabia explicar, não sabia dizer porque tudo, o mundo, o seu espaço ou a oficina, estava cada vez mais apertada e lotada. Aquele não era o seu trabalho habitual. Ele não precisava estar ali atrás de chaves de fenda, martelos, alicates ou moças, apesar de saber muito bem manusear aquelas coisas no seu antigo lar. Bom, se é que se podia chamar aquele inferno de lá. Na sua antiga casa ele trabalhava com entusiasmo e deleite. Na oficina também já havia sido assim, no começo, mas não agora. Agora tudo estava desaparecendo, sumindo das prateleiras, gavetas, paredes e caixas. Porém, o trabalho não podia parar. Às vezes ele voltava em casa para apanhar alguma de suas próprias ferramentas e continuar os afazeres. Às vezes trazia alicates, pinças, marretes e serrote, tudo para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Quando isso dava certo, sentia muito prazer e se divertia com o resultado. Ali, o trabalho era eterno, mas ele não se preocupava, pois sabia que também era o dono da eternidade. Ele notou quando tudo começou a ficar estranho. Foi numa tarde de verão, quando a música que sempre inundava a oficina parou de repente, sem alarde, sem diminuir o volume, apenas calou-se. Ele adorava músicas barulhentas, cheias de palavrões e idolatrias, muitas delas fazendo apologia a crimes, drogas e sexo. Ele também gostava do velho rock and roll. Algumas pessoas até diziam que ele era o pai do rock. E por isso, às vezes, ele escutava uma ou duas músicas enquanto trabalhava. A verdade é que ele adorava a péssima música, sem letras, sem melodia, só ruído e desordem. Mas naquela tarde, tudo parou, e um som lírico começou a preencher seus ouvidos. Aquilo era diferente para ele. Era odioso e nojento. Parecia algum tipo de MPB, muito violão, letras e vozes mansas. Aquilo era uma das piores maneiras para se trabalhar. Mesmo assim, ele trabalhou a tarde inteira. Depois vieram o desaparecimento. Um dia um alicate de pressão desapareceu da parede e um livro apareceu dentro de uma gaveta. Em um outro, a serra-fita que sempre ficava dentro da caixa de ferramentas parou de funcionar e mais um livro apareceu sob a bancada. Vários DVDs começaram a aparecer. Ele deu uma boa olhada nos seus títulos e todos pareciam tão chatos quanto os títulos dos livros que agora quase que tomava boa parte da oficina. O martelo sumiu e um quadro apareceu na parede. Era uma moldura linda, dourada, e sua tela, certamente pintada a óleo, mostrava uma moça saindo do poço praticamente nua. Ele pensou em arrancar o quadro dali, mas gostou dos seios representados na parede e decidiu deixá-lo onde estava. Naquela mesma semana, mais 5 novos quadros apareceram. Em um deles havia uma mulher vestida de preto, numa posição confortável, tendo um riso tímido nos lábios. Ele conhecia perfeitamente aquela imagem, mas ficou se perguntando de onde o dono da oficina a conheceria. Ele não é dado a essas besteiras, pensou a criatura, duvidando da procedência de tudo que estava aparecendo em seu local de trabalho. Ele também não arrancou os quadros da parede, mas praguejou por eles estarem ocupando a parte que era reservada às chaves de grifo. Em menos de um mês, um terço da oficina já havia sido tomada por livros, instrumentos, quadros, desenhos, filmes, música e esculturas. Isso o deixou com ainda mais raiva, ódio, não só porque aquelas coisas estavam ali atrapalhando seu trabalho, como odiando o fato delas simplesmente existirem no mundo. Agora seus projetos, aqueles que antes ficavam em cima da mesinha, eram guardados dentro de um balde de zinco que ficava espremido perto da porta. Os projetos, seja eles quais fossem, não estavam mais sendo produzidos, e por mais que ele tentasse trabalhar em sua concretização, eles ou ficavam inacabados ou não funcionavam. Aquilo o incomodava profundamente, e ele praguejava aos 4 ventos pela mudança estar chegando naquela velocidade. Era um espaço tão grande para se trabalhar, suspirava ele, cheio de nostalgia, enquanto suas lembranças iam embora, como a areia ao vento. Um dia ele chegou cedo.
Estava determinado a entregar ao menos um serviço aquele mês. Tinha tudo planejado, tudo arquitetado. Até havia trago de sua casa as próprias ferramentas para o serviço, uma vez que a oficina agora era um lugar deserto de coisas úteis. Assim, com sua mão de 3 dedos, ele tentou girar a maçaneta, ouviu um clique, mas a porta não se abriu. Estranho. Isso não era para acontecer, pensou ele, irritado, largando sua caixa de bugigangas pelo chão. Então tentou olhar pela fechadura, ver se a porta estava realmente trancada, se havia uma chave bloqueando sua visão, se ele estava impedido de entrar. Mas não. Não havia chave alguma. Talvez a porta apenas estivesse emperrada, precisando de um empurrão qualquer. E foi isso que ele fez. É verdade que ele era uma criatura forte, imponente e implacável, mas teve muita dificuldade em abrir ao menos uma fresta da porta. Seu rosto deformado, sem expressão ou sentimento, foi a única coisa que adentrou a oficina, e seus olhos, que num passado não tão distante tinham visto muito sofrimento, almas, tormentos e mentiras, viu algo jamais visto até aquele momento. A oficina estava lotada. Abarrotada de alto a baixo, cheia de flores, pássaros, raios de sol, livros, músicas, pessoas, quadros, filmes, peças de teatro, pessoas conversando, atuando, brincando, dançando, se abraçando e cantando. Existia tudo em todo lugar. E naquele momento, ele deu uma boa olhada nas paredes e não viu espaço para um prego sequer. A arte havia consumido tudo. Assim, sem dizer mais nenhuma palavra, ele encostou a porta novamente. Apanhou sua caixa de ferramentas e olhou para o horizonte. Pela primeira vez em milênio, sua cabeça, que adornava imponentes pares de chifres, estava repleta de dúvidas. Ele não sabia se procurava outra oficina ou voltava para casa para ser o rei do inferno outra vez. Fazer o que fazia por milhares e milhares de anos. Torturar pessoas em seu reino, castigá-las em sua própria casa. Ainda sem olhar para trás, ele deu um risinho irônico e ergueu os ombros. Sem dúvida, é melhor torturá-los em suas próprias casas, pensou ele. Então saiu em direção a outra mente. Talvez uma que estivesse vazia o suficiente para montar sua oficina de tortura. Afinal de contas, ele sabia que mentes vazias poderiam facilmente ser preenchidas com alguma coisa.